pessoal, 22 de março de 2020, 10 da manhã. Nós vamos começar agora a nossa primeira aula virtual via live Facebook da nossa classe da Igreja Batista no Jardim Independência. Já agradecidos a Deus porque, apesar dessa situação tão difícil, desses momentos tão complexos para cada um de nós, em que a possibilidade de ir e vir é suplantada por um bem maior, né? Vamos dizer assim, em que o nosso país, o nosso mundo vive situações tão difíceis por causa do Covid-19, nós temos que ser gratos a Deus pela oportunidade que cada um de nós tem de termos acesso à palavra de Deus, de termos acesso uns aos outros, de termos a possibilidade de, mesmo distantes, né, eu comentei isso já com algumas pessoas, o que nos faz e o que nos une como igreja não é o templo, não são as programações, não é o espaço físico, tudo isso é muito importante, muito necessário, mas o que nos une é o amor de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que nos une como igreja. E é por isso que, mesmo numa situação tão difícil, nós podemos sentir o calor, sentir a comunhão e o cuidado de uns com os outros. E eu quero convidar você a participar conosco, então, dessa primeira aula via live do Facebook. É uma experiência nova para mim, eu nunca fiz isso, né? Fiquei na dúvida até se eu tinha que falar, né? Olá, galerinha do YouTube, mas eu acho que não, né? Melhor não. Mas sermos gratos a Deus por nós termos essa oportunidade, tá bom? Eu não sei muito bem como que funciona essa história dos comentários, então eu vou tentando falar com vocês e tá aparecendo alguns aqui. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode tentar de alguma forma responder, tá bom? Quem participa das minhas aulas na igreja sabe que eu gosto muito de interação, eu gosto muito de ouvir a resposta de vocês e a participação de vocês. Não sei se vai ser tão fácil fazer isso aqui, tá bom? Mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá? Primeiro eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ter um momento de reflexão, um momento de oração, um momento em que você vai colocar-se diante de Deus para ouvir a voz dele. Eu espero e o desejo do meu coração é que não seja eu quem fale, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo sangue de Cristo derramado na cruz para pagar os nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos porque tudo isso é graça do Senhor, ó Pai. Te agradecemos e louvamos ao teu nome, rendemos glórias ao Senhor, porque não há mérito nenhum em nós, mas tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Nessa manhã, eu quero interceder e orar por cada um que está participando dessa live, que o Senhor possa falar ao seu coração, ó Pai, que a tua palavra, Deus, possa ser plantada e que possa frutificar nas nossas vidas nesta manhã. Queremos também agora, Pai, interceder por tantos que têm passado por dificuldades, restrições, por conta dessa situação caótica, ó Deus, que o nosso mundo enfrenta, ó Pai. Que as pessoas possam encontrar em Cristo a esperança, que possam encontrar a razão de viver em Cristo e não naquilo que possa deixar de ter aqui ou possa deixar de participar nesse mundo, mas que Cristo possa ser a esperança nesses corações. Fica e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos na nossa escola bíblica, a Igreja Batista no Jardim Independência tem uma escola bíblica viva e atuante. E se você não faz parte, eu quero deixar o convite para você então participar conosco quando terminar o isolamento social, tá bom? Não adianta ir lá agora porque agora está fechado, tá bom? Mas nós temos uma escola bíblica e nessa escola bíblica nós então
por idade, por grupos, a gente então se organiza para que todos tenham acesso à palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer nessa manhã. Nós estamos estudando uma lição, uma revista que é essa daqui, ó, Edificarei a Minha Igreja, tá bom? O pano de fundo dessa revista, dessas lições que temos estudado, é exatamente nós entendermos quem nós somos como igreja, quem Deus é, a obra redentora de Cristo e todas as dificuldades que a gente tem em sermos igreja, em participarmos de uma maneira atuante da igreja, não é? E passamos já por várias situações, por vários assuntos e temas, e nessa manhã eu vou dar sequência a uma aula que a gente começou na semana passada, que trata sobre a missão da igreja, tá bom? Eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia aí, que você abra no texto de João 17. João 17, onde nós vamos encontrar aí a oração sacerdotal de Jesus. A oração que Cristo faz intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo por aqueles que estavam o acompanhando, mas é interessante que ele também roga não somente por aqueles que estavam com ele ali, mas se você prestar atenção no capítulo 17 de João, no versículo 20, nós vamos ler assim: Cristo, a oração de Jesus, e a favor não rogo somente por estes, aqueles que estavam ali com Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós vemos Cristo orando por mim e por você, intercedendo por aqueles que haveriam de crer nele, intercedendo por aqueles que haveriam de se achegar a ele através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alcança, a palavra de Deus que nos transforma. A fé que temos vem através da palavra de Deus e somos transformados por ela. Somos santificados pela palavra e somos purificados por essa palavra. E quando Cristo ora, faz essa oração sacerdotal, no texto de João 17, ele está, na verdade, comissionando todos nós, intercedendo a Deus por todos nós, porque a missão que receberemos, ou que recebemos enquanto igreja, é uma missão relativamente complexa, né? Mas graças a Deus nós não dependemos de nós, não dependemos das nossas capacitações, nós dependemos de Deus. A lição, então, né, diante dessa introdução, vai tratar exatamente sobre a missão da igreja. E eu quero fazer uma pergunta para você, para que você possa refletir. Se quiser responder aqui também, vai ser bem legal, e aí a gente vai entender como que esse negócio funciona. Mas por que você vai à igreja? Você já parou para pensar? Qual é a motivação? Por que você, dominicalmente, aos sábados, às terças, quintas, quartas, independente do dia que você vai à igreja, do dia que você se reúne como corpo, por que você faz isso? O que te leva a participar de uma igreja, a ser parte de uma igreja? Qual é a sua motivação? O que você busca alcançar com isso? Muitas vezes nós temos muitos amigos na igreja e isso é muito bom, né? Nós nos identificamos com as pessoas, é um lugar onde nós temos similaridade de pensamento na maior parte do tempo, né? Talvez você goste muito da música, talvez o lugar que você participa, você de repente gosta muito da dinâmica que aquela igreja tem, seja em ação social, seja em cuidados, seja no cuidado com as crianças, seja no ministério de jovens, de adultos, de casais, enfim. Talvez você se identifique muito com a dinâmica daquela igreja, isso é muito bom. Talvez você goste muito da palavra,
né, da maneira como os preletores se apresentam, da maneira como a palavra é anunciada, de uma forma dinâmica ou de uma forma mais tradicional, enfim, existem vários motivadores que nos levam a participar de uma igreja e todos eles são muito bons. Todos eles são muito necessários para que a gente tenha identidade de corpo, para que a gente possa então compreender, né, que somos parte daquela igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se a sua missão é cantar no louvor, se a sua missão, se você se identifica como eu estou aqui para isso, se a sua missão é cantar no louvor, de repente dar uma aula na escola bíblica, cantar no coral, ficar à porta na recepção, cuidar das crianças, eu tenho uma notícia para te dar. Essa não é a sua missão. Cristo, quando nos comissiona e ora por essa comissão no texto de João 17, esse texto está absolutamente relacionado àquilo que a gente vai encontrar Cristo falando lá em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente vai encontrar, então, a resposta a essa oração de Jesus é exatamente a missão e a comissão que recebemos dele. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão absolutamente clara que a gente vai ver alguns pilares dela aqui nessa manhã. De novo, todos esses comentários que eu fiz aqui são absolutamente importantes e necessários. Precisamos compreender a necessidade que temos de participarmos dos cultos, de participarmos sermos disponíveis ao trabalho, seja ele no louvor, na recepção, na cozinha com as crianças, nas aulas de EBD, enfim. É absolutamente necessário que tenhamos essa visão e essa disposição para o trabalho. Contudo, há em nós a necessidade de compreendermos para que fomos salvos. Somos salvos com uma missão, e é isso que a gente vai ver de uma maneira bastante abrangente aqui, cada um dos tópicos. São 4 tópicos e eu gostaria que você o acompanhasse. A gente vai entender então que a missão da igreja, e surge como missão da igreja, evangelizar o mundo, glorificar ao Pai Celestial, sujeitar-se às autoridades e ser uma comunidade terapêutica. Então vamos lá, evangelizar o mundo, glorificar ao Pai Celestial, sujeitar-se às autoridades e ser uma comunidade terapêutica. Quando nós olhamos para essa nossa missão como igreja, nós então compreendemos para que fomos salvos. Porque se o sacrifício de Cristo na cruz fosse simplesmente para nos conceder a salvação e não tivéssemos mais nada para fazer aqui, imediatamente após a nossa conversão seríamos arrebatados, tal como Enoque, tal como Elias, seríamos arrebatados para o céu, né? Mas não é assim. Então, se estamos aqui, temos que compreender o propósito pelo qual estamos. Cristo, em uma de suas interações com seus discípulos e com cada um de nós, fala: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele não compreender o propósito para o qual ele existe, se ele perder o sabor, não serve para mais nada, a não ser lançado, né? A luz, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia, você não produz luz e esconde ela, né? A luz tem um propósito de alumiar, de trazer clareza, não é? E tal como essas ilustrações, você tem uma missão. Você tem um propósito pelo qual Cristo lhe alcançou. E é isso que a gente vai ver aqui. O primeiro tópico, e isso se torna absolutamente latente e necessário nas nossas vidas, evangelizar o mundo.
E aí, né, a gente costuma brincar, mundo é mundo no grego, né, no hebraico, enfim, não há discussão da exegese dessa palavra, da homilética, seja lá o que a gente vai querer entender como mundo. Mundo é o seu mundo, o lugar aonde Deus te colocou. O seu mundo não necessariamente está nos confins da Ásia, né? O seu mundo não necessariamente é alguma comunidade isolada na África. O seu mundo não é necessariamente um povoado na Cordilheira dos Andes, não necessariamente. Se Deus te chamou para isso, vá. Compreenda o chamado de Deus e vá. Contudo, independente do chamado que você tenha, seja aqui, seja acolá, nós somos chamados para evangelizar o mundo. O texto de Marcos 16 vai nos trazer o texto paralelo, na verdade, de Mateus 28, está lá em Marcos 16, e o que a gente vai encontrar em Marcos 16, a partir do 14, é o seguinte: finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, versículo 15... de Marcos 16. Ide por todo o mundo, o seu mundo, o meu mundo, o lugar onde nós estamos, o alcance do Evangelho através de nós é o mundo em que nós vivemos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quantas pessoas estão no seu convívio diário, né? Talvez um pouco menos agora, por causa do isolamento social. E talvez essa seja uma oportunidade que o próprio Deus está dando a cada um de nós, né? Deus transforma maldição em bênção. Você está tendo uma restrição imposta por uma situação alheia à nossa vontade de permanecer em casa. Aliás, fique em casa, não saia de casa, a menos que seja estritamente necessário e que atenda todas as normas que nós recebemos como orientação, tá bom? Fique em casa. Quando nós olhamos então para essa situação em que nós estamos então não tendo essa oportunidade de sair de casa e necessariamente estamos todos juntos em casa, talvez o seu mundo esteja do seu lado e por qualquer motivo você não tenha percebido. O seu mundo pode ser algum familiar seu que dorme na mesma casa que você. E a missão e comissão de Jesus em evangelizar o mundo é para você em relação ao seu mundo familiar. Aqueles que estão no mesmo lugar onde você mora. Talvez, e se nós ampliarmos um pouco mais, quantos dos seus vizinhos, imagine que você more num lugar onde seja uma casa, você provavelmente tem um vizinho atrás da sua casa, do lado direito, do lado esquerdo e na frente da sua casa, pelo menos 4 casas, né? 4 famílias em volta de você. Dessas 4 famílias, quantas dessas 4 famílias conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? Olha o seu mundo aí, não é? No seu trabalho, quantas pessoas você interage, quantas pessoas você participa do dia a dia, resolvendo questões, discutindo problemas, muitas vezes de uma forma bem ardida, né? E olha só, né? Abre um parênteses aí, olha só o nosso testemunho diário, tá bom? Fecha parênteses. Quantas pessoas participam na nossa rotina diária e quantas dessas pessoas conhecem o Evangelho de Jesus? Olha o seu mundo lá de novo. Então, muitas vezes, nós nos prendemos a textos como esse, ide por todo mundo, amém, vamos mandar os nossos missionários para os confins mais distantes da terra. Continuaremos mandando, porque essa também é a nossa responsabilidade com eles, e continuaremos aqui segurando as cordas, orando, contribuindo, indo quando chamados, não é? E muitas vezes nos damos por satisfeitos. Não! O seu mundo, o meu mundo é o mundo no qual Deus tem te colocado. Então, evangelizar o mundo é nossa responsabilidade. Temos vários exemplos disso.
Os anjos, quando chegaram, quando Jesus nasceu, eles anunciaram para os pastores: aquele era o mundo. Quando nós olhamos para essa boa nova que recebemos do Senhor, para essa boa notícia da salvação que vem através de Cristo Jesus, e compreendemos quem nós éramos, qual era o nosso destino, nós éramos perdidos, pecadores, destinados ao inferno, separação eterna de Deus. E Deus, com um olhar de misericórdia, nos amou primeiro e nos alcançou pela graça, sem que você pudesse fazer nada. Não havia mérito nenhum, olhando para cada um de nós, que Deus falasse: olha, aquele ali vale a pena e eu vou salvar. Não! A boa notícia é que fomos privilegiados pelo poder de Deus, em sermos alcançados pela graça, sem mérito algum, e recebemos essa boa nova. Missão da igreja de evangelizar o mundo é ter essa boa nova e anunciá-la, pregá-la. E aí muitas vezes nós nos perdemos nisso, nós olhamos para situações como essa e não compreendemos de fato qual é a nossa missão. E muitas vezes nos escondemos atrás de alguns sentimentos, né? Vergonha, timidez, não é? E duas coisas são absolutamente necessárias para que compreendamos nessa nossa missão de evangelizar o mundo. A primeira foi que, tal como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, nos apresentou a vergonha, não é? Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho por que me envergonhar. Nossa, né? Vou falar com meu chefe, vou falar com meu amigo, meu vizinho, que de repente já viu eu fazer algumas coisas que não deveria. Olha o testemunho de novo, mas tudo bem. Deus é gracioso e misericordioso conosco. Ore primeiramente por você. A autoridade em anunciar a Cristo não está em você e não está em mim. A autoridade de falar do Evangelho, da Palavra de Deus, está na própria Palavra de Deus. Então, dessa forma, nós precisamos compreender a necessidade que temos de anunciar o Evangelho. Cuidado com o propósito. Né? Um dos textos que me preocupa, né, é aquele, eu já disse isso algumas vezes, é aquele onde lá naquele dia virão muitos e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos muitos demônios, fizemos muitos milagres, efetuamos muitas curas. Qual é a resposta de Deus? Não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse contexto, a gente vai compreender a necessidade de entendermos a intenção do nosso coração. Eu não evangelizo, eu não canto, eu não sou instrumento de anunciar a palavra de Deus para eu aparecer. Porque se assim for, cuidado, o Evangelho continua sendo pregado, mesmo através de mim, de você, que de repente com um propósito meio diferente e estranho. Paulo tratou disso muito bem, né? Eles estão anunciando por vanglória, estão anunciando para se aparecer. Deixa eles falar. O importante é que a palavra seja pregada. O problema é com você e comigo, que naquele dia podemos ouvir algo que não gostaríamos da parte de Jesus. Se anuncio o Evangelho, não tenho me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Então, compreendemos como missão da igreja, e aí eu tenho que fazer a pergunta: quem é a igreja? Vamos lá, responda aí. Quem é a igreja? Provavelmente, a maior parte de vocês que estão assistindo essa live possam ter respondido: nós. Não. Nós não somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Cada um de nós parte do corpo de Cristo. Cada um de nós membros desse corpo que constituem a igreja de Jesus, sendo Cristo o cabeça.
Dessa forma, então, nós entendemos que essa responsabilidade de anunciar o Evangelho é minha, é sua, não é nossa, é minha e sua. Que a gente possa, então, compreender que evangelizar o mundo é missão da igreja. Segundo ponto, missão da igreja é glorificar ao Pai Celestial. E o que é glorificar? O que é... Tem um pessoal aqui falando, nem deu tempo de responder, tá bom? Não tem problema. Glorificar o Pai Celestial. Glorificar significa honrar, homenagear. Nós vemos o texto de Salmos 19:1 dizendo que a natureza proclama a glória do seu Criador. Isaías 6:3, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. O texto de Romanos, a gente vai encontrar Paulo dizendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, tudo que existe, existe para glorificar a Deus. Esse ponto está muito relacionado ao anterior, que a gente falou um pouquinho agora, quando compreendemos o propósito pelo qual eu fui salvo, a missão que tenho de evangelizar o mundo e alcançar outras pessoas pela graça de Deus, a salvação de Cristo Jesus, eu faço isso para a glória de Deus. E aí você lembra que a gente começou essa conversa falando de missão, cantar no louvor, fazer estudo com as crianças, ministério infantil, portaria, cozinhas, aula de EBD, pregação, coral, enfim, sabe, todo esse pacote, né? Todo esse pacote acessório à missão da igreja, cada um deles deve ser exercido por cada um de nós e de uma maneira excelente. De uma maneira em que ele seja feito da melhor maneira que podemos fazer. Não para que alguém venha e bata nas nossas costas e diga, olha que bom trabalho que você fez, e diga, olha só que legal, eu gostei muito da sua pregação, né? E quem já pregou sabe quanto que isso pesa muitas vezes, né? Você termina uma mensagem, termina ali um culto de ensino e alguém fala, bem, meus parabéns, né? Que palavra boa. E me arrepia esse tipo de coisa, né? Porque, primeiro, a palavra não é minha. A glória não é minha. O conhecimento de Deus não é meu, tudo isso vem de Deus e é para Deus. E nesse momento, né, nós precisamos dizer, olha, glórias a Deus. Porque somos simplesmente instrumentos nas mãos dele, não é? Quando então entendemos missão da igreja, propósito da igreja, missão sua e missão minha, glorificarmos a Deus. Só que nós não glorificamos a Deus só quando nós cantamos, né? Levantamos as nossas mãos e cantamos de uma maneira bem fervorosa, com os olhos fechados e muitas vezes chorando. Não. Nós glorificamos a Deus no nosso silêncio. Nós glorificamos a Deus quando exercemos nosso domínio próprio. Nós glorificamos a Deus quando exercemos a nossa longanimidade, a nossa benignidade. Nós glorificamos a Deus quando fazemos a sua vontade. E quando nós olhamos para essa situação, para essa condição que temos de glorificarmos a Deus, nós precisamos compreender que cada atitude nossa, independente do momento, da situação, do lugar, independente de qualquer coisa, todas elas devem ser direcionadas à glória de Deus. Então, se nós cozinhamos em casa, se nós comemos, se nós saímos, se nós trabalhamos, no trânsito, no nosso relacionamento com o nosso vizinho, no nosso mundo. Lembra do mundo para o qual nós somos chamados a evangelizarmos, a sermos sal, sermos luz, a darmos testemunho. No nosso mundo nós glorificamos a Deus. E os exemplos são vários, né? O próprio Jesus, o Filho unigênito, glorificou ao Pai, primeiro, consumando a obra que Deus havia lhe confiado. Então,
Cristo glorifica a Deus, cumprindo integralmente o propósito dele aqui nessa terra, manifestando o nome do Pai aos homens e respondendo às orações de seus discípulos. Cristo é o exemplo maior de glorificar a Deus numa situação de desespero, de dor, de falta de recursos, né, como alimentação, casa, enfim, de situações em relacionamentos complexos, não é? Então, Cristo é o nosso exemplo que glorificou a Deus e glorifica a Deus através da sua atitude de vida. Glorificar a Deus, então, está muito além daquilo que professamos. Glória a Deus, aleluia! Se é glorificar a Deus, depende. Da onde que veio essa expressão? Veio simplesmente da vontade de falar, né? Da vontade de mostrar para os outros, olha, eu sou alguém que está próximo de Deus e eu posso glorificar a Deus. Cuidado, me faz lembrar a oração do fariseu e do publicano. Senhor, né, obrigado porque eu sou fariseu, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo e principalmente obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Glórias ao Senhor. Ele estava fazendo muita coisa mesmo, muito além do que a lei exigiria dele. Contudo, havia a questão da intenção do coração. Jesus, no Sermão do Monte, fala que em várias situações, em darmos esmolas, em ajudarmos, enfim, de amarmos os nossos amigos tão somente, e a orientação que Jesus nos traz é a seguinte, olha, se você fizer alguma coisa e a sua intenção é ser glorificado pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. Se a sua intenção de cantar, se a sua intenção de sair distribuindo folhetos, se a sua intenção de entregar uma cesta básica, se a sua intenção de ficar na recepção, no estacionamento, no Ministério das Crianças, na aula de EBD, enfim, se a sua intenção é ou cumprir uma obrigação, ou ser reconhecido pelas pessoas, essa parte do reconhecido pelas pessoas, muitas vezes é o que nos faz cair. Aquela história, nossa, eu fiz tanta coisa e ninguém veio falar comigo, ninguém veio me felicitar, ninguém veio pelo menos agradecer. Cuidado, porque quando fazemos dessa forma, caímos naquela sentença que o próprio Jesus disse, que se você o faz para receber a glória dos homens, você já recebeu a sua recompensa, acabou. Todas as suas obras e aquilo que você fez viraram pó. Contudo, somos orientados a fazermos tudo o que fizermos para a glória de Deus. A vida de Jesus foi uma vida de glorificar a Deus. A nossa vida, uma vez alcançados pela graça, uma vez transformados pelo poder de Deus, tirados do inferno e levados ao céu pelo poder do sangue de Cristo, a nossa vida deve ser uma vida que glorifica a Deus. E muitas vezes a gente esbarra na nossa própria vontade, e muitas vezes a gente esbarra em situações onde queremos que a nossa vontade seja feita, as nossas opiniões, os meus sentimentos, a maneira como eu enxergo a vida, e muitas vezes esbarramos aí e não glorificamos a Deus. Somos adotados por Deus, somos filhos por adoção. E Cristo, através do seu sacrifício, possibilitou que fôssemos então chamados filhos de Deus. O texto de João 1,14. João, cadê você, João? João 1,14 nos diz o seguinte. Opa, João 14? Não, 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Todo mundo é filho de Deus? Não. Somente aqueles que creem em Cristo. Somente aqueles que receberam a Jesus são filhos de Deus. E quando olhamos para essa situação, meus queridos,
é estranho nós acharmos que alguma coisa que fazemos a partir daí seja mérito nosso. Não! Tudo vem de Deus e tudo é para Deus, inclusive a nossa vida. Se você pode respirar nesse momento, glorifique a Deus. Se você pode ter um momento com a sua família nesse isolamento social, glorifique a Deus. Se você não pode sair de casa e agora, olha só, eu e minha família encontramos uma oportunidade de termos culto doméstico na nossa casa todos os dias, glorifique a Deus. Se você de repente tem algum tipo de restrição, se você tem algum tipo de dificuldade, glorifique a Deus, porque essa é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele. Ah, mas você fala isso porque você não passa pelo que eu passo, uma doença que eu tenho. Realmente não. Contudo, eu tenho que me lembrar, certa vez, um pastor com câncer, né, uma doença muito ruim, e a igreja intercedendo por ele, e ele disse o seguinte, fala, olha, se Deus quiser fazer um milagre na minha vida, vocês verão a glória de Deus. Agora, se não, se ele quiser me levar, eu verei a glória de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós compreendermos que a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Isso muda nossos valores, isso muda a nossa cosmovisão, a maneira como enxergamos as coisas. Os valores que damos em situações das mais diversas das nossas vidas. Então, missão da igreja, evangelizar o mundo e glorificar a Deus. O terceiro ponto é sujeitar-se às autoridades. E aí, o momento em que nós vivemos é absolutamente propício para compreendermos esse sujeitar-se às autoridades. Nós vemos prefeitos, governadores, presidentes, primeiros ministros, orientando o povo e muitas vezes dando ordem ao povo qual que é? Não saia de casa. Por uma questão de saúde pública, por uma questão em que pessoas podem ser prejudicadas. Talvez eu e você não tenhamos tantas dificuldades se contrairmos o coronavírus, né? Talvez eu e você não tenhamos tantas dificuldades em irmos em determinado lugar e voltarmos, e não temos nenhum problema com isso, mas existem muitas pessoas que são absolutamente suscetíveis a terem problemas seríssimos com o Covid-19. Mas por que eu deveria obedecer a uma autoridade? Por que eu deveria obedecer a alguém que se colocou lá como governador do estado, como presidente, como primeiro-ministro, enfim? Por que eu devo obedecer? Porque é mandamento do Senhor. Toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade está onde está pela permissão do Senhor. E a orientação de Paulo para cada um de nós é orarmos pelos nossos governantes e por aqueles que exercem a autoridade. Para quê? Se você continuar o texto, você vai ver, para que vocês tenham vida tranquila. Quando nós olhamos para essas autoridades, e uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo, a gente não está falando de autoritarismo, que é o momento em que nós olhamos para o exercício da autoridade que contraria a vontade de Deus, que contraria e de repente cerceia a possibilidade do povo de Deus de se reunir, de adorar a Deus. Não é desse autoritarismo que a gente está falando. A gente está falando de autoridade constituída. Né? Quando a gente olha para o Brasil, nós vamos do vereador até o presidente da República, com todos os seus poderes auxiliares, com os outros poderes legislativo, judiciário, e muitas vezes a igreja olha para esse contexto político, olha para esse contexto de autoridade constituída e entra na onda de todo mundo de falar mal. Eu não estou defendendo esse ou aquele, mas eu estou colocando para cada um de nós a necessidade que nós temos de orarmos. E aí, inevitavelmente, né, eu tenho que falar. Quantas vezes você já falou mal de algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Quantas vezes você já fez um comentário ardiloso de alguém do Executivo?
Quantas vezes você já fez um comentário que não deveria ter feito de alguém do membro do legislativo? Quantas vezes você já orou pelo presidente do seu país? Quantas vezes você já orou pelo prefeito da sua cidade? Quantas vezes você já orou e intercedeu a Deus pelos membros da Câmara dos Deputados, dos senadores, que definem leis que vão reger a sua vida aqui neste país? Muitas vezes nós entramos na onda, né, da maior parte das pessoas de denegrirmos a imagem. Eu não estou dizendo de novo que o que fazem é certo ou que é errado. Eu estou colocando para nós o papel que temos como igreja do Senhor Jesus, de orarmos e obedecermos, sujeitarmos às autoridades. O grande exemplo disso, de novo, é o Senhor Jesus. Jesus vivia no momento de opressão do Império Romano sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. E, diante daquela situação, né, Jesus foi testado várias vezes com relação a essa condução do Império Romano. E quando a gente olha para essas situações, por exemplo, chegam para Jesus e perguntam: Senhor, é lícito pagar tributo a César? Lógico que numa situação de cilada, mas quando a gente olha para a resposta de Jesus, Jesus fala: me dá uma moeda. Aí deram uma moeda para ele. De quem é essa esfinge e essa inscrição? É todo mundo, de César. Então dai a César o que é de César. Se existe uma autoridade constituída, sujeitem-se a ela. Se existe uma autoridade constituída, ore por ela. Interceda a Deus por essa autoridade. Sujeite-se à autoridade. O texto de Paulo vai falar: se você tem medo da autoridade, é porque alguma coisa errada você fez. Porque aquele a quem não há de se cobrar nada não é porque temer a autoridade. Agora, se você faz o que é errado aos olhos da autoridade, fique esperto, porque ela vem para você com castigo e não é sem motivo. Então, quando nós compreendemos missão da igreja, sujeitar-se às autoridades, como servos do Senhor, somos chamados a sermos submissos às autoridades, por conta de as autoridades procederem de Deus e sendo por Ele constituídas. Quem se opõe à autoridade pode sofrer punição do Estado. O ministro de Deus age para o bem daquele que faz o bem. A sujeição à autoridade é um dever de consciência e, como instituído por Deus, devemos pagar o que for devido. Nosso relacionamento com as autoridades constituídas deve ser o mais tranquilo possível e sempre intercedendo a Deus por cada um deles. Ok? Muito bem, então, reforçando os pontos. Missão da igreja: evangelizar o mundo, glorificar o Pai Celestial, sujeitar-se às autoridades. E por último, de novo, não poderia haver momento mais propício: a igreja ser uma comunidade terapêutica. Muitas vezes nós caímos na cilada da religiosidade, muitas vezes caímos na cilada do nosso conformismo religioso, criamos instituições na qual existe apenas ritos, e esquecemos da responsabilidade que temos com aqueles que estão à nossa volta, perdidos, fracos, dependentes de graça, de cuidado físico mesmo. A igreja foi chamada a ser uma comunidade terapêutica. O exemplo vem do próprio Jesus. Jesus, o médico dos médicos, veio a esse mundo para quê? Quando ele foi indagado com relação a isso, ele veio para curar os doentes. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para aqueles que se aclamavam como mais importantes. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para cumprir uma missão de morrer por aqueles que afastados de Deus estavam. Eu e você. Perdidos, mortos nos nossos pecados. Mas para além da questão espiritual que nós podemos encontrar nessa separação de Deus e nesse momento em que as pessoas estão perdidas, nós podemos compreender também a necessidade que temos de oferecer cura a todos aqueles que necessitam. Cura física com remédio mesmo, né? Cura espiritual com consolo, com conforto.
cura das suas necessidades básicas, né? A verdadeira religião é essa, socorrer os órfãos e as viúvas. E quantas vezes a gente tem perdido essa essência da igreja de cuidar daqueles que mais necessitam. Se a gente olhar para a igreja primitiva lá de Atos 2:42, é interessante quando a gente vê, e eu quero convidar você a abrir o texto lá de Atos 2:42, né? Onde a gente vai ver a igreja, como funcionava a igreja primitiva. Tinha um irmão na nossa igreja que falava que quando a gente lê esse texto, primitivos somos nós. Eles eram muito mais à frente do que nós por conta desse comportamento a partir de Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você não foi chamado a fazer parte de uma igreja apenas para desfrutar tudo que pode ser oferecido. Um ar-condicionado, um banco confortável, uma boa música, alguém que possa ali lhe servir a ceia. Você não foi chamado para isso. Fomos chamados por Deus para o serviço. Nós somos chamados servos, doulos, escravos. E quando eu me encontro num contexto de igreja, o que eu deveria então compreender é: qual é a minha missão aqui dentro? O que eu devo fazer aqui? Deus não me chamou aqui para ficar sentado, né? É o crente bancário, o pai da irmã Marta fala isso, né? Que chega e senta e fica no banco. Não! Você não foi chamado para ficar assistindo a um culto. Você foi chamado para apresentar diante de Deus um culto racional. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, apresentar a nossa vida, colocarmos diante de Deus e à disposição do Senhor quem nós somos, o que nós temos, à disposição do reino. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E quantas vezes nós nos deleitamos no conforto da nossa casa, nós nos refestelamos lá no banco da igreja, ar-condicionado, tudo tranquilo, volume do som baixinho, né? Bateria baixinha, e curtimos a vida e esperamos Cristo voltar. O intervalo entre nós sermos alcançados pela graça e Cristo voltar não é um momento de espera. Não é um momento em que nós simplesmente aguardamos a volta de Cristo. Esse intervalo entre um momento e outro é exatamente nós compreendermos para que nós somos alcançados pela graça, desenvolvermos essa nossa salvação até que Cristo volte. Você sabe quando Cristo vai voltar? Nem eu, nem ele, né? Apenas o Pai. Então, Jesus pode voltar hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, não importa. O que importa é nós compreendermos a necessidade que temos de sermos úteis no reino. O que eu posso fazer que possa ser útil para alguém, que possa abençoar a vida de alguém, não ficar na minha casa, né? Parafraseando Raul Seixas, esperando a morte chegar ou esperando Cristo voltar. Não, eu preciso compreender a necessidade que tenho. Eu tenho essa necessidade de ser útil no reino, de abençoar a vida de alguém, de repente orar por alguém. De novo, a igreja sendo uma comunidade terapêutica no momento em que nós vivemos, nós temos restrição de irmos à casa das pessoas, de sairmos na rua, de fazermos uma visita. Mas quantos de vocês têm WhatsApp? Quantos de vocês têm um celular e talvez esteja assistindo essa live por esse celular? Quantas vezes você já usou esse celular que está aí na sua mão
para ligar para alguém nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, principalmente para os mais idosos, né, que sentem falta dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, aquelas pessoas que já são sozinhas, que não têm os seus parentes na cidade onde estão. Quantas vezes você já pegou esse telefone e ligou? E aí, tá tudo bem com você? Eu queria orar por você. Eu queria me colocar à disposição para conversarmos um pouco, né? Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes, quando fora desse contexto, nós saímos da nossa casa, e lógico, isso serve para mim também, quantas vezes saímos da nossa casa e fomos visitar alguém que de repente você soube que, olha, fulano fez um pedido de oração na igreja domingo por uma situação específica. Quantas vezes nós nos dispomos? Essa é a palavra. Ah, mas a minha rotina é muito corrida. A minha rotina me consome demais, né? Como está a sua vida hoje? Quantas pessoas estão, né, desesperadas? Nossa, eu vou ficar dentro de casa, não tenho nada para fazer, né? Olha só, que momento abençoador nas nossas vidas, de nós pararmos um pouco e compreendermos para o que nós somos chamados. Nós somos chamados, fomos curados. O texto de Isaías fala que ele curou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós entendemos que esse é um texto que vai falar sobre cura espiritual, pagamento dos nossos pecados, tirada do peso do pecado sobre as nossas vidas, e nós glorificamos a Deus por isso. E nós temos esse poder nas mãos, através da palavra de Deus, de levarmos essa realidade para a vida de outras pessoas também. Quantos foram alcançados por Deus através da sua vida? Quantos realmente foram alvo do cumprimento do texto de Mateus 28:18, que a gente falou lá no começo, alcançados por Deus, pelo Evangelho do Senhor, discipulados de acordo com tudo aquilo que Cristo mandou através da sua vida. Muitas vezes nós glorificamos a Deus por termos sido alcançados pela graça, só que resumimos a nossa experiência com Deus a esperar Cristo voltar. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Compreenda a necessidade que cada um de nós tem de sermos úteis no reino do Senhor. Não para a sua glória, não para que alguém fale, nossa, quanta coisa ele faz, quanta coisa ela faz. Não, mas de novo, para que Deus seja glorificado. Então, nós vimos nessa manhã que a missão da igreja é evangelizar o mundo, glorificar o Pai Celestial, sujeitar-se às autoridades e ser uma comunidade terapêutica. Jesus glorificou a Deus, consumando a obra que Deus lhe confiara. A confiança de Deus está depositada agora em nós. O texto de João 17 nos traz essa verdade. A confiança de Deus está depositada agora em nós, sua igreja, para continuarmos o que Jesus iniciou. Que o Senhor nos ajude, como membros da igreja local, seja da Igreja Batista do Jardim Independência, seja da igreja que você faz parte, seja de qualquer lugar onde Deus te colocou, parte do corpo de Cristo, a valorizar o presente que recebemos de Deus e que Ele mesmo nos capacite a cumprir a missão que nos foi dada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e louvamos ao teu nome, porque a tua palavra fala conosco. Nós queremos, a Deus, te glorificar, porque um dia fomos alcançados pela graça e recebemos do Senhor uma missão de glorificar ao Senhor, ó Deus, de sermos, a Deus, instrumentos de alcance através da evangelização do mundo, o mundo que o Senhor colocou e confiou a cada um de nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor mesmo nos concedeu, ó Pai. E queremos que o Teu Espírito Santo nos mova, ó Pai, a cada dia a compreendermos a nossa missão, ó Deus, de cuidarmos uns dos outros, ó Pai, de sermos submissos às autoridades que o Senhor mesmo constituiu, ó Pai, e que a nossa
vida glorifique ao teu nome. Que o Senhor possa abençoar a cada um que acompanhou essa aula nessa manhã, reforçando-lhe a fé, ó Deus, concedendo-lhe graça, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos mova a sermos não apenas ouvintes negligentes, ó Pai, mas operosos praticantes da Tua Palavra. Glória eternamente seja ao Senhor, porque pelo Senhor é para o Senhor é que nós vivemos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento e queremos, ó Deus, que o Senhor continue protegendo a nossa nação, o nosso país, o mundo, ó Deus, que tem sofrido com tantas mazelas e agora, principalmente, ó Deus, por conta do coronavírus. Que o Senhor possa proteger, guardar o seu povo, ó Pai, sustentar aqueles, ó Pai, que são do Senhor, ó Pai, e também, ó Deus, todas as pessoas, que cada um, ó Deus, possa encontrar no Senhor a esperança, a alegria no Senhor, que a alegria de Cristo possa inundar cada coração, proteger as nossas almas, as nossas vidas e as nossas famílias, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter aproveitado esse momento. Hoje, nessa mesma página do Facebook, nós teremos às 19h30 o culto sendo ministrado via live também, tá bom? E no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, nós teremos uma outra aula também na revista Edificarei a Minha Igreja, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa proteger a cada um de vocês e muito obrigado por participarem aqui comigo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.